Glória a Deus. Cumprimento os irmãos nessa noite com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Estamos alegres demais uma vez estarmos na casa do Senhor para juntos adorarmos a Ele. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 4, e diz, versículo 1, Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse, se tu és o Filho de Deus, manda que esta pedra se torne pão. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Glórias a Deus. A Bíblia vai nos falar do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 4. A Bíblia vai nos falar que logo após Jesus Cristo ter sido batizado pelo seu primo João, a Bíblia diz que Jesus Cristo foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. A Bíblia também diz que, e tendo ele jejuado 40 dias e 40 noites, a Bíblia diz que ele depois teve fome. A Bíblia também diz que chegando-se a ele o tentador, disse, se tu és o Filho de Deus, manda que esta pedra se torne pão. Jesus agora responde a ele e diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós que vivemos aqui na terra, que permeamos, que lutamos todos os dias, iremos também passar como Jesus passou. A Bíblia diz que Jesus ele foi tentado, mas a Bíblia diz que Jesus ele não pecou. A Bíblia diz que Jesus foi 100% homem e 100% Deus. Todos os dias da nossa vida nós somos tentados pelo diabo, porque ele sabe de onde ele nos tirou. A intenção dele sempre vai ser querer que a gente volte para o passado. Mas como muitos dizem por aí, quem vive de passado é museu. Pois é, nós não somos museu. Então, ele vai querer sempre que nós voltemos para o mundo. Nós estamos vivendo um período carnavalesco. O que é período carnavalesco? É festa da carne. É isso que o inimigo quer que nós façamos, a vontade da carne, porque a Bíblia diz que o Espírito milita contra a carne e a carne milita contra o Espírito. Mas nós temos que entender que o nosso manual é a Bíblia Sagrada. O meu corpo, ele vai necessitar, sabe de quê? O meu, o seu, ele vai necessitar daquele feijão gostoso, como a minha esposa fez hoje, né? Um feijão lá com uma carne, uma ossada boa. Pensa numa coisa e estava boa, era aquela lá, né? Ainda deixei um pouco para me comer mais tarde. Pois é, tá bom, o meu corpo ele vai precisar disso. Ele vai precisar também de líquido, água, ele vai precisar, porque ainda estou aqui na terra, vai precisar disso aí. A minha carne vai precisar disso. Agora também a minha alma, ela também vai necessitar da palavra de Deus. Para mim permanecer de pé, eu preciso aprender cada dia mais com a palavra de Deus. Por isso Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A Bíblia diz também, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 7, versículo de número 24 em diante, a Bíblia diz, pois todo aquele que ouve a minha palavra e obedece, compará-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A Bíblia diz que veio o vento, veio a chuva, a combater contra aquela casa, mas ela não caiu, sabe por quê? Porque ela estava edificada sobre a rocha, e quem é a rocha é Jesus Cristo de Nazaré. É por isso que é necessário eu ouvir, eu obedecer a palavra de Deus. A Bíblia diz também que então o diabo transportou a cidade e colocou sobre o pináculo do templo e disse, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo,
porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e torna-te-ão as mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Veja que o inimigo, ele usou o que? A palavra de Deus. O inimigo também, muitas das vezes, ele vai querer nos confrontar através da palavra. Mas aí é que nós temos que ter o discernimento. É por isso que eu sempre falo que muitos não gostam do culto de doutrina, até mudaram agora o culto de doutrina, é culto de ensino, não tem problema, é doutrina mesmo. O crente tem que vir nos cultos de segunda-feira, é para ser doutrinado. Aquele que não quer ser doutrinado, ele tem que aprender cada vez mais, porque o aluno, ele só vai para a escola é porque ele quer aprender. Eu costumo dizer que o aluno que ele não aprende na escola, muitas das vezes a culpa não é do professor, é do aluno que não quer aprender. Nos nossos dias não é diferente. Muitos não querem mais, até ouvir bem, mas não querem obedecer a palavra de Deus. Ele disse: olha, rapaz, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tornar-te-ão nas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Rapaz, te joga daqui que Deus vai mandar os anjos para te sustentar, para te agarrar. O cão, ele sabia que ali Jesus era o filho de Deus, ele sabia disso aí. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Foi Jesus que disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrares e me adorares. O inimigo, ele sempre vai querer nos dar alguma coisa, mas isso ele vai querer algo em troca. Deixa eu dizer uma coisa que todos nós sabemos: o cão, ele não tem nada, ele não é dono do universo, porque a Bíblia diz que do céu e a terra, tudo isto foi feito pela mão do nosso Senhor. A Bíblia diz que Jesus Cristo, Deus, ele diz: haja luz, haja terra. Tudo o que foi feito foi através da palavra de Deus, com exceção do homem, que Deus do pó da terra fez o homem, e da costela do homem fez a mulher. Mas outras coisas, tudo foi feito através da palavra de Deus. Ele mostra tudo, ele diz: tudo isto te darei, se prostrares, se me adorares. Quantos num dia que nem hoje, numa época que nem essa, tem deixado a igreja do Senhor Jesus Cristo? Alguns têm botado desculpa de A, de B. Eu costumo dizer que a primeira vez que eu saí do evangelho, me desviei da presença do Senhor, eu tinha aproximadamente 10 anos. A segunda vez eu tinha os meus 14 a 15 anos. Mas eu não saí da igreja, foi por causa de A ou foi por causa de B, não. Eu saí, foi uma decisão minha. Uma coisa que nós temos que aprender é termos responsabilidade, assumir a nossa culpa, assumir o nosso erro e não fazer como o irmão Adão, quando lá no jardim do Éden, ele quis culpar a Deus, dizendo que a culpa tinha sido de Deus, dele pecar. Pastor, isso aí não é verdade, Senhor. A Bíblia diz que quando Deus veio visitar Adão na terra, Adão tinha o privilégio de falar com Deus face a face. A Bíblia diz que quando Deus veio falar com Adão, a Bíblia diz que Deus chama Adão, e Adão responde: Senhor, ouvi a tua voz e temi, me escondi. E o Senhor perguntou: por que tu te escondeu? Ele disse que porque estava nu. Deus pergunta a ele: tu comeu da árvore que eu disse que não era para comer, do conhecimento do bem e do mal? Ele responde para Deus e diz: olha, a mulher que tu me deu, ou seja, transferiu a responsabilidade dele a Deus. Não, a responsabilidade é minha. Eu tenho que permanecer fiel diante do meu Deus, não importa a dificuldade, a circunstância, a perseguição, o levante. Eu tenho que continuar firme na presença de Deus. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrares e me adorares. Então Jesus disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. A questão, irmão,
é que muitos não querem mais se prostrar diante de Deus na dificuldade. Quando as lutas vêm, as perseguições vêm, muitos têm saído da casa de Deus. Meu irmão, se com Jesus nós já passamos dificuldade, imagina se nós sairmos, nos desviarmos da presença de Deus. Você acha que o pastor Zedequias também não é tentado pelo diabo? É sim, irmão. Só que nós temos que ter o discernimento. E eu costumo dizer, quando vem aqueles pensamentos, eu digo para ele, olha, Satanás, no meu pensamento eu digo isso para ele, eu digo, Satanás, eu não tinha absolutamente nada, nem vergonha na cara eu não tinha. Hoje eu tenho um nome, hoje eu tenho uma família, hoje eu tenho o meu nome escrito no livro da vida e nada pode me separar do amor de Deus. Meu irmão, eu digo para ele, eu não tinha nada nesta vida. Hoje eu tenho um nome, hoje eu tenho uma posição que jamais, eu digo isso porque eu jamais imaginaria. Eu fazia essa pergunta para mim mesmo: será que um dia eu vou ter a responsabilidade? Será que um dia eu vou ser um pai de família de responsabilidade? Deus me deu isso aí, o privilégio de hoje ter uma família, de sustentar a casa, de ter um emprego bom, uma casa boa, uma posição hoje. Nunca imaginei chegar ao pastorado, mas Deus fez com que eu chegasse a esta posição. Por isso eu digo, somente ao Senhor nós devemos adorar, e somente a Ele, irmão, nós devemos prestar culto. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Irmão, o inimigo, irmão, ele sempre, irmão, o senhor não pensa não, ele sempre, todos os dias, ele vai lutar para que me tire da presença do Senhor. Ele vai sempre lutar para que ele tire da presença do Senhor. Ele vai usar pessoas. E se nós não tivermos discernimento, irmão, do que é o certo e o errado, irmão, muitas das vezes nós podemos cair na pilha dele. E por isso, irmão, eu oro muito ao meu Deus e peço ao meu Senhor, Senhor, sempre me dê discernimento. Eu agradeço muito pela vida da minha mãe, mulher de oração, a minha mãe. Tenho exemplo dentro da minha casa, tenho meu pai, tá certo, não tem os seus defeitos, como todo mundo tem, eu também tenho meus defeitos, mas o meu pai sempre me ensinou uma coisa, os princípios bíblicos. Meu pai sempre me ensinou isso, irmão. E se nós, irmão, eu costumo dizer isso aqui: quem quiser me chamar de babão, que chama, não tem problema nenhum, não tem problema nenhum. Ninguém vai chegar no céu, meu bispo Carlos Sérgio, sem se submeter às autoridades que Deus constituiu aqui sobre a terra. Se eu não ser obediente a você, se eu não for obediente à pastora Rubinete, se eu não for obediente àquelas pessoas que Deus tem constituído sobre a terra, meu irmão, eu não vou chegar a lugar nenhum, porque foi isso que o meu Senhor me disse. Deus usou meu pai e falou: muitos não querem hoje mais obedecer, eles querem que o irmão obedeça a ele, mas eles não querem obedecer. Para mim querer alguma coisa de alguém, eu tenho que fazer primeiro, eu tenho que ser o primeiro a obedecer, eu tenho que ser o primeiro vir para o culto. Eu não gosto do jeito que o pastor Zedequias prega. Reclame para ele. Reclame para ele. Tem até o hino que fala: reclame para ele, para Deus, porque foi ele que me resgatou. Foi ele que transformou a minha vida. E se eu estou aqui, irmão, é porque eu passei pelo discipulado. Hoje que crente hoje não querem passar pelo discipulado. Que Deus em Cristo, irmão, continue nos abençoando. Amém.